Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7107. Bem, amigos internautas, você que se conecta no aquiagora.net, essa semana a gente traz aqui no quadro Em Conexão uma entrevista um pouco mais animada. Nós vamos conversar hoje com Clayton Giovanni Kurtz, que interpreta o personagem Vilmot. Clayton, conta um pouco mais pra gente como que surgiu esse personagem, o Vilmot, que divulga o nome de Marechal Cândido Rondon por esse Brasil afora. Gravando? Bom, o Vilmot surgiu numa brincadeira, mais ou menos em 1975, não sei se vocês sabiam. O pai e a mãe fizeram uma brincadeira e 9 meses depois surgiu o Vilmot. Mas falando sério, o Vilmot surgiu em 2003, nós estávamos numa chanta, chantando uma chanta ali no Clube Concórdia, em Marechal Cândido Rondon, quando um amigo nosso, falecido amigo nosso, mas na época ele estava lá junto com nós, né? E ele teve a ideia, assim, de fazer uma ligação para a operadora TIM. Nós brincava sempre com ele estava nervoso com a TIM na época, como a gente fica nervoso também com todas as operadoras de molecular, né? E às vezes, né, claro. Então ele pegou a ideia de um molecular grandão, assim, aqueles molecular genital grandão, já de última geração, e um Kodak genital que fazia filmação. E a gente ligamos para a TIM, na época a ideia que veio na minha cabeça era de ligar lá para a TIM, dizendo então que eu tinha achado um molecular dentro da valeta. Eu peguei, liguei lá, eles bateram dentro dos podãozinhos, e daí começaram a filmar as filmações. Isso ficou de 2003 até 2005, tendo o computador do Charlon, do falecido Charlon, amigo da gente, né? Porque nós não tínhamos intenção de passar esse trote e botar nas internet. Porque tem muita gente às vezes faz, quer fazer um personagem, quer fazer uma firma, e daí faz tudo aquele planejamento de marketing, tudo aquelas coisas erradas, para daí lançar um produto ou lançar um personagem. O nosso caso foi diferente. Nós botamos aquilo dentro de um computador, dentro de um pacotinho. Lá em 2005 veio outro amigo da gente, o Jackson Franciosa, que também, infelizmente, acabou falecendo num acidente de trânsito, né? Também não está mais ali com a gente. E ele acabou então falando assim: Vilmot, ou tu bota aquela ligação que tu fazeu dentro da internet, ou senão eu vou colocar. Então nós escutamos umas quantas vezes aquele trote, todos os amigos juntos reunidos, para ver se não tinha nada que fosse assim, como é que vão dizer, ofensivo, ou podia denegrir a imagem da operadora TIM, e não tinha nada, era simplesmente uma brincadeira sem malvadeza nenhuma. Então nós botamos tendo iogurte, foi iogurte, aquele negócio dentro das internet lá, e aí foi se espalhando dentro da internet. Em novembro de 2005, o nosso outro amigo, Paulo Kempfer, lá da SIGA, esse então falou assim: Vilmot, eu vou criar teu primeiro sítio, eu vou te dar um sítio para você. Isso tem um rolo quando esse Paulo Kempfer veio lá na linha Pachada. Imagina só, a mãe saiu correndo para um lado, o neném saiu correndo para o outro, eu já saí correndo para o outro, fomos pegar uma junta de boi, a mãe já conseguiu uma garoça, o neném uns casal de caprito, e assim nós fomos juntando todas as coisas para o nosso sítio novo. Quando aquele Paulo Kempfer então falou assim: olha, Vilmot, é um sítio dentro da internet. Meu, que vergonha que passamos, tivemos que devolver tudo de novo, mas daí ele fez o nosso primeiro sítio dentro da internet, contratamos um pedreiro, ele fez uma casinha lá dentro, contratamos mais uma pessoa para contar quanta gente que já estava lá dentro. Então hoje temos mais de 3 milhões de pessoas que já entraram dentro do sítio do Vilmot. Mais ou menos assim surgiu o personagem. Depois saímos da Pernambucanas, a empresa onde nós trabalhávamos, para trabalhar só com o personagem Vilmot. Aí começamos a fazer gravar comercial, a fazer showzaços. Em junho de 2006 foi a primeira apresentação que o Vilmot fez ali na linha Pachada, em Marechal Cândido Rondon, por um convite da ICEP Rondon. Essa foi a primeira aparição do Vilmot fazendo show. Antes disso, numa festa fantasia em Marechal Rondon, foi uma das primeiras entrevistas, se não foi a primeira entrevista que o Vilmot deu, foi para o Wesley Stangovitz, lá com aquele programa dele, como é que era o nome ainda daquele programa? O Circulando, que circulava, nesse mesmo.
Vilmot, você estava falando dos shows justamente. E como que é essa questão, como que surgiu o show, a ideia de fazer o personagem, de levar o personagem para realizar shows de humor pelo Brasil afora, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina? O show do Vilmot surgiu, que nem eu estava falando, através desse convite do Giuseppe Rondon. A gente fez lá uma brincadeira, logo depois que a gente fez a participação nessa semana acadêmica do Giuseppe Rondon, nós fizemos então uma montagem de um show, pesquisamos piadas dentro da internet e montamos um showzaço, meio no peito e na coragem, com os facões e os canivetes que a gente tinha, fomos lá e cortemos uns negócios dentro da internet e montemos o primeiro showzaço do Vilmot e fomos se apresentar lá na capital das hemorroidas, lá no Rio Grande do Sul, em Cândido Codói, né? Uma praça, se tiver alguém de Cândido Codói assistindo a gente, né? É a capital dos gêmeos, lá no Rio Grande do Sul. Fizemos nosso primeiro showzaço lá e no dia seguinte fizemos um showzaço em Horizontina, na terra da Chezelle, né? Da Chezelle Pinche. E como que foram esses 2 primeiros shows da sua carreira? O primeiro foi assim bem diferente, né? Foi o primeiro showzaço e por uma infelicidade da divulgação desse showzaço, o Vobeto lá, que era o divulgador, ele tinha um programa já há anos e anos numa rádio, o programa de piadas do Otílio Vobeto. E ele, então, na época, não entendeu bem, ele não tinha e-mail, então tudo que nós falávamos era por telefone. E eu tentei explicar para ele que o showzaço do Vilmot é um showzaço que tem piadas, brincadeiras, interação com o público, e que o Vilmot não falava em alemão durante o showzaço. E ele anunciou no programa de rádio dele que vinha um Vilmot, um velho de 69 anos, que nem a gente somos mesmo, né, de 69 anos, que ia fazer um showzaço em alemão. Então, quando eu cheguei lá para me apresentar, foi uma decepção total, né? Uma para mim e outra para o pessoal que foi assistir, acreditando que o Vilmot ia falar tudo em alemão, ia fazer as piadas em alemão. O público, a média de público na época, assim, de idade, era de 69, 70, 80 para cima, né? Tinha os de 120, 115 anos lá, né? Só uma piazada, curizada nova, né? Então o pessoal meio se decepcionou. E ele também, por nunca ter talvez assistido um showzaço, acabou me interrompendo, a gente não tinha prática. Tem uns 15, 20 minutos de showzaço, tivemos que encerrar tudo, porque foi na verdade foi ruim, né? Para não falar que foi uma porcaria, né? Saímos decepcionados naquela noite por ser o primeiro showzaço que a gente foi fazer fora de Marechal Cândido Rondon. Saí até chorando de lá, não sabia nem o que fazer da vida, se me jogava debaixo do caminhão do leiteiro, o que eu fazia, porque no outro dia nós tínhamos um compromisso em Horizontina, um showzaço divulgado pela RPS, em parceria com a FAORA, a faculdade lá de Horizontina. E aí o pessoal tinha me ligado, já tinha 900 ingressos vendidos para esse show. E aí me deu uma tremedeira dentro das pernas, minha tia veio me visitar, a tia Areia, e assim foi terrível. Mas chegamos lá em Horizontina, o pessoal deixou a gente tranquilo, assistimos o que eles estavam divulgando, e o pessoal que assistiu o showzaço gostou, tanto que comentem até hoje. Graças a Deus, esse segundo showzaço foi muito bom, e dali para frente eu continuei. Talvez se tivesse tido 2 decepções em dias seguidos, nós tínhamos desistido naquela época já com o personagem, né? Bom, Vilmot, independente de shows, o personagem ele surgiu de um trote telefônico. Como é que é isso hoje? Com toda a fama, as pessoas ainda estão caindo no trote do Vilmot? Ainda tem, hoje nós temos mais de 200 trotes, 200 ligações, né? A gente faz uma brincadeira, que nem eu estava falando antes, sem intenção de denegrir, de ofender, prejudicar as pessoas. Até aproveitar essa pergunta que você fazeu, como o sítio aqui agora.net é um dos maiores acessados no sul do mundo, né? Que passou já de 10 milhões de acessos, já ganhou até do site do Vilmot. Então aproveitar para pedir um pedido encarecidamente encarecido, que a gente até viu na imprensa, divulgando esses dias, que o pessoal da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, ali de Rondon, e não só daqui, mas de toda a nossa região, de todo o Brasil, sofre muito com trote telefônico, que as pessoas liguem, passem trote e brinquem com a vida das pessoas. Então vamos pedir para todas as pessoas que estão assistindo essa entrevista, para que nunca, mas nunca mesmo, liguem lá para a polícia, para o Corpo de Bombeiro, para o hospital, pronto-socorro, companhia de energia, para não tá problema, para não tirar a vida de uma pessoa que está realmente precisando de um socorro. Ainda sobre essa questão dos trotes, a questão legal, você já teve algum problema, Vilmot, com relação a alguém que não gostou do trote, algum problema legal em relação aos trotes? Não, como a gente estava falando, né?
a gente nunca liga com a intenção de denegrir, de ofender, de xingar ou falar mal da empresa. Então hoje temos mais de 200 trotes, já tivemos 2 ou 3 pessoas que não se sentirem bem, às vezes o pessoal da família brincou demais, ligarem pra gente e a gente tirou da internet, porque a intenção da gente não é brigar. Se fosse brigar e fazer o mal, a gente deixava lá e deixava ir pra justiça. Mas como a gente faz um personagem com responsabilidade, sempre ligando para o bobo da história ser o personagem e a empresa acabar tendo uma divulgação, querendo ou não, gratuita dentro da internet, então essa é a nossa intenção. A gente liga para uma empresa ou para uma pessoa, torna aquilo uma história engraçada, claro, sem ela saber, depois bota na internet. Mas problema com justiça de ser processado, até hoje não tivemos nenhum e acredito que não vai ter, pelo jeito que a gente trabalha sempre com grande responsabilidade. Está circulando na internet agora um trote falso do Vilmot, uma pessoa que se faz passar pelo personagem, imita a voz e que fez uma ligação para um disque sexo, ofendendo até de certa forma a pessoa do outro lado da linha, com palavras de baixo calão, palavrões, com palavras ofensivas, com preconceituosas inclusive. Isso ocorre muito, muitas pessoas tentam imitar o Vilmot para prejudicar o personagem? Olha, é até bom que vocês entrarem nesse assunto, assim, de pessoas que acabam utilizando o nome do personagem para falar bobageira, para passar trote, para ligar para a polícia, para ligar para qualquer pessoa falando palavrão. Até nós estamos tendo esse problema no Rio Grande do Sul, já estamos entrando em contato com o nosso departamento jurídico para tomar as devidas providências para a gente achar essa pessoa e ela então, pelo menos, não digo processar para ganhar dinheiro, não é essa a nossa intenção, mas que ele venha a público pedir desculpa pela brincadeira que ele fez de muito mau gosto, ligou para um disque sexo, falou com um homossexual, ofendendo, denegrindo, xingando e usando palavras que eu jamais usaria em momento algum. Então ele usou o nome do personagem, existem muitas pessoas que estão usando o nome do personagem e a gente vai começar a responsabilizar todas elas se estiverem denegrindo. Uma pessoa de uma arádia pegar, utilizar o personagem Vilmot lá como divulgação, tranquilo. Pegar, imitar o Vilmot e logo depois falar, eu não sou o Vilmot, eu apenas estava brincando, o Vilmot é um personagem assim, assim, assado, não tem problema. O que é ruim quando as pessoas utilizem o nome do personagem para fazer show, para gravar comercial ou até para ligar, para ofender, denegrir e prejudicar uma pessoa. Isso a gente jamais vai aceitar. Ora, particularmente em Marechal Cândido Rondon. O Clayton Giovanni Kurtz, que interpreta o Vilmot, ele se envolve bastante e tem se manifestado sobre assuntos de ordem social e também política. Fez parte do Observatório Social, se desligou e se filiou recentemente a um partido político. O que leva, o que tem motivado o Clayton a se manifestar nessas questões de ordem social e política? Vamos sair do Vilmot agora um pouco, é um assunto um pouco mais sério. É assim, eu sempre fui envolvido com Grêmio Estudantil, apesar de ser colorado, mas participei do Grêmio Estudantil do Heron Domingues, depois participei da ARES, da Associação Rondonense dos Estudantes, fui filiado ao PT até 2002, 2001, não me recordo certo, quando me desfiliei, e aí depois disso entrei no Observatório Social, não digo por revolta, mas por ver que o dinheiro público tem sido muito mal administrado, não só em nosso município, mas em praticamente todo o Brasil. E foi uma forma de mostrar aos nossos administradores, até os nossos fiscalizadores, que seriam os vereadores, que esse seria o papel deles, e não da população ter que se reunir, formar um observatório social para fiscalizar a forma que tem sido utilizado o dinheiro público. Eu acho que a intenção do observatório jamais é acusar alguém, ou denegrir, ou prejudicar alguém que está no poder, e sim auxiliar e mostrar aos vereadores o que eles realmente deveriam de estar fazendo e não só ficar lá fazendo requisição para consertar a lâmpada. Isso tem uma secretaria da prefeitura que é responsável por isso, não precisa vereador ficar pedindo para pintar meio fio, botar lombada e trocar lâmpada. Então a gente entrou no observatório, depois acabou saindo do observatório por um convite que tivemos do PSD, do vereador Sérgio e também do deputado estadual, o deputado federal Eduardo Ciar.
e acabamos entrando então com um grupo de amigos no PSD, e até onde que o partido acabou pedindo para que eu colocasse meu nome à disposição como pré-candidato a vereador. Muito bem, agora agradecendo a sua participação, eu deixo você à vontade para suas considerações finais. Bom, Shadir, muito obrigado ao pessoal daqui agora.net, que sempre vem divulgando o personagem Vilmo, também os outros órgãos de imprensa do nosso município. Mandar um abraço para todos mesmo, que desde o início, eu não vou citar nomes, um ou dois eu vou citar, porque são pessoas que me ajudaram muito no início. O Charlon, que deu a ideia, né? Agradecer a ele, não tenho mais como agradecer, ele está lá em cima, mas muito obrigado de coração a ele, a família dele, né? Ao Jackson Franciose, também falecido Jackson Franciose, a toda a família dele, ao Neri Wagner, que foi uma pessoa que me ajudou no início, que me levou ao primeiro programa de TV do SBT de Foz do Iguaçu, com o Luciano Piscinato, que era o apresentador, ao Afonso Franzner da Rádio Quatro Pontes, a toda a direção da Rádio Quatro Pontes, por ter me dado a primeira oportunidade de trabalhar em uma rádio, e a todas as pessoas, claro, também da Rádio Comunitária Marechal, onde que eu faço o programa hoje, o programa do Vilmo, de segunda a sexta, a todas, então, essas pessoas que me ajudaram, a minha família, principalmente, a minha esposa, que sempre esteve do meu lado, está ainda do meu lado, me ajudando, ao meu filho, que também pedi desculpas, às vezes que o pai não está em casa, está sempre na estrada, mas a gente faz isso, não é porque quer, claro, a gente gosta de fazer, mas é daí que sai o sustento, uma parte do sustento da família, e para comprar uns quichute novo pro Nene. Então, muito obrigado a todos, a minha família e a todos os amigos, o pessoal da imprensa, a todos que ajudam a divulgar o meu personagem de uma forma ou de outra. Um grande abração do Vilmo e até lá! Tchau, tchau! Oferecimento Sempre Vida por você. Fone 3284-7107.